com que a gente entendesse que é possível, sim, né? Cada jovem que chegou até lá como professora, como advogado, advogada, pelas cotas, não pelas cotas. Isso é muito importante para a gente, ocupando espaço de poder para fazer políticas públicas, para que a gente possa puxar mais gente, mais jovens, porque a política, eu sempre digo, é a ciência mais importante que o homem inventou, né? Porque é a política que você vai ter mais educação, boa educação, mais saúde, melhor saúde. Então eu acho que isso é importante, eu fiquei muito feliz. Portanto, quero mandar um abraço aqui ao meu grande amigo Renato Freitas, de lá do Paraná, um deputado estadual pelo PT, foi vereador da cidade também, e tentaram caçar o mandato dele, ele virou deputado estadual, é um deputado estadual atuante, e diversas figuras que eu encontrei lá. Encontrei Benedita da Silva, com 80 e tantos anos. Que ensinamento, encontrei Serjão, né? Encontrei Luiz Alberto, encontrei a primeira-ministra da reparação, Matilde. Então essas figuras todas nos ensinaram a resistir. Sem esquecer de Zumbi, sem esquecer de Dandara, sem esquecer de Luiz Amaim, e que foi possível a gente chegar até aqui. Então é importante a gente dizer isso. Fiquei muito feliz e espero que a gente consiga fazer mais encontros como esse, fortalecer o povo negro, né? Fortalecer essa turma que ficou há muito tempo fora do poder, terceirizando a sua voz, dando a algumas figuras o direito de conduzir seu destino. Agora não, a gente pode conduzir nosso próprio destino. Portanto, é por isso que a gente vai trazer aqui, nesse podcast de hoje, um advogado jovem, negro, né, que tem feito um belíssimo trabalho por onde passa, e foi indicado por um grande amigo nosso também, jovem, negro, que foi chefe de gabinete da gente, lá do nosso mandato, e que com muito orgulho hoje faz parte do gabinete do deputado Jacques Wagner, ou do senador Jacques Wagner. E ontem também eu encontrei uma figura que, quando me viu, foi uma alegria, parecia que eu era o maior amigo dele, que eu tenho um carinho por demais, que Otto Alencar, que fez um vídeo maravilhoso pra gente. Então, um carinho especial que eu tenho por esse senador, por essa figura humana que é Otto Alencar. Jacques Wagner não estava lá porque estava na missão com Lula na China, né? Parabenizar a nossa presidenta Dilma, que tomou posse hoje no BRICS, e é só alegria. Eu acho que o país começa a respirar novos ares com essas figuras. Tem algumas coisas ainda para acertar, tem alguma coisa para, né, ainda tem pouco tempo. Tem gente que fica contando os 100 dias, e 100 dias, 4 anos. 4 anos dá para destruir, né? Ou 2 dias você destrói tudo. Mas 100 dias para você reconstruir é muito difícil. Mas a gente já está tendo medidas positivas. Então, está na China o governador Jerônimo Rodrigues, que depois de muito tempo a gente tem um homem não branco como governador do estado. Isso é muito importante para o povo, né? Um homem que vem da agricultura, que entende o que é agricultura, está lá na China trazendo, espero que traga muitas novidades aqui para o nosso estado, ao nosso Brasil, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. O nosso convidado se chama Odilon dos Santos Silva, tem que dizer nome e sobrenome. Porque geralmente eles só chamam a gente pelo apelido, né? Nome e sobrenome. Advogado e consultor jurídico formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia,
pós-graduado em Direito Eleitoral, pós-graduado em Licitações e Contratos Administrativos pela Faculdade Baiana de Direito, assessor jurídico da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência da cidade de Salvador. Um abraço para Marcele. Atua como coordenador jurídico de licitações. Esse nome aqui ele já me ensinou como é que fala. Ernest Young. Exato. Aí Brasil, depois ele explica o que é isso aí. Atua também como consultor jurídico de contratos e processos legislativos da Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, ele vai contar aí umas histórias de alguns casos aí dele. E autor do livro Financiamento Eleitoral, o descompasso entre o novo sistema de doações de campanha e a cultura de arrecadação via fontes vedadas. Então, assim, tem muita coisa importante. Inclusive, ele vai doar um livro, né, para que a gente faça um sorteio aqui no nosso podcast. Então, assim, você que está interessado na política, gosta de ler, tem que começar a ler. A gente está muito temeroso com essas ondas de ataques nas escolas. Então, se você dá livro a esses meninos, começar a colocar esses meninos para começarem a ler, a gostar da política como ela é, uma política de verdade, né? Você vai ter também grande jurista, como eu estou aqui com o Odilon. Boa noite, Odilon, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, A Gente Pode. Boa noite, vereador. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso para mim fazer parte desse podcast que é tão importante para a disseminação aí da informação, das lutas das minorias. Como fui bem apresentado aí pelo senhor, meu nome é Odilon Santos, eu sou advogado, eleitoralista, e uma das principais causas que eu tenho advogado de uns anos para cá trata-se da defesa dos interesses das minorias na política. Então, mulheres, negros, é uma das minhas vertentes, né? Então, eu agradeço pelo convite. Estamos aqui para falar de política. É interessante que fique bem claro que a informação é um dos grandes vetores da sociedade como um todo. É através da educação que a gente tem a melhoria de tudo e através da política que temos acesso às grandes transformações da sociedade. Então, a política de fato move o mundo. Eu digo sempre que quem não se interessa por política não se interessa pela própria vida, porque a política é quem rege tudo que acontece o tempo todo. Então, discutir política é uma satisfação muito grande para mim. E vamos lá, vamos bater esse papo. E aquela história que eu não gosto de política. Aquele cara que não gosta de política, ele vai ser governado por aquele que gosta. Exato. Né? E da pior forma. Exatamente. Tem muita gente que reclama, o pessoal da equipe que trabalha com a gente fica dizendo, mas o seu trabalho é demais. O senhor não deixa a gente ir na praia. Eu não proíbo de ninguém ir à praia. Eu não proíbo de ninguém ir jogar sua bola, tomar sua cerveja. Mas na praia, tomando cerveja, jogando bola, porque eu também gosto de jogar uma bolinha, eu estou debatendo política. Claro, com certeza. Porque a gente se pergunta, por que em determinado lugar tem campo sintético e aqui não tem? Porque você já parou para pensar? Por que em determinado lugar a violência impera e em outro não? Então você já parou para pensar? Então você vai ser governado por aquele que gosta de política da pior forma. E vai dizer que política, a história sempre foi essa, que política não era para mulher, que política não era para preto. Né? E nós temos demonstrado que é diferente, a política é para todos. E a gente precisa ocupar esse espaço. Então eu tenho dito, quem não debate política, não gosta de política, vai ser governado pelo aquele que mais gosta. Então é por isso que a gente precisa debater política o tempo todo. Com certeza.
Com certeza. E os representantes negros, os representantes das minorias LGBTQIA+, os representantes das mulheres, todos esses entraram na política porque tiveram algum tipo de educação. Então, a educação é o grande propulsor dessas pessoas que são minorias e que buscam o seu espaço, que pretendem deixar de serem governados para governar, né? E governar para todos. Exato. Agora você pode dar uma moral pra gente aí, dando um likezinho aí, né? Compartilhando também o nosso podcast. Já aqui, Aline Freitas, boa noite a todos. Rosevaldo, José Abreu Rodrigues, boa noite. Ótimo tema que o nosso vereador está colocando, obrigado. Samaia dando boa noite. É isso. Então, assim, como eu fiquei satisfeito de ver tantas mulheres jovens nesse encontro em Brasília, foi lotado, viu? Porque Paim tinha feito uma frente, ele criou uma frente parlamentar negra e nós fizemos outro no outro dia. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande ter encontrado mulheres e jovens negros fazendo um trabalho belíssimo nas suas cidades, em todas as cidades do Brasil, estavam lá, então foi muito bacana, e encontrando uma geração, como eu já falei aqui, daqueles que colocaram sua cara na época da ditadura, para apanhar e tal, e pessoas de diversas religiões, estava lá também debatendo a democracia, isso é importante, e jovens lá. Eu me senti jovem também. Mas vamos lá, vamos debater sobre um tema hoje que a política ela nunca foi dessa forma que hoje está, né? Porque tudo muda. A política ela é uma ciência, não é uma ciência exata, ela é uma ciência dialética. E como não ser uma ciência exata, ela precisa também da militância, das pessoas que votam, do povo, que a Constituição diz que o poder emana do povo, mas o povo vai lá votar, muitas vezes nem cobra do seu vereador, até porque tem vereador que some, né? Vereador, deputado, some do lugar. Mas às vezes vota, não está nem aí, mas não é isso, você tem que cobrar, saber o que é que ele está fazendo. E com o advento da internet, da tecnologia, isso é mais fácil fazer. Então, ir lá, cobrar, saber o que é que ele está apresentando. Mas nunca teve essa estrutura. A política ela sempre foi uma estrutura para favorecer aqueles que mais têm, né? Então, e a gente rompeu a bolha e nós chegamos em outro momento agora. Já tivemos coligações proporcionais, já tivemos diversas formas da política e o vereador sempre é o boi de piranha na hora de fazer os testes. A gente sempre tem dito isso. E nós passamos em 2020 por esse teste de não ter mais coligação proporcional. E veio aí as federações. Conte um pouco aí do que o senhor entende dessas federações, o que foi que trouxe de benefício e o que trouxe de prejuízo para alguns. Na verdade, a gente costuma dizer, né, no meio eleitoral, que a eleição municipal é o grande teste das alterações legislativas. Então, sempre que tem uma alteração legislativa que vai testar algum tipo de mecanismo que será alterado e utilizado ali na campanha eleitoral, ele é testado na campanha do vereador, da eleição municipal. Exato. E a eleição a legislação eleitoral é uma legislação que muda muito, e muito pelo fato do que o senhor falou, da política ser de fato uma ciência que é mutável. A sociedade é mutável, as coisas mudam o tempo todo, então de fato isso precisa a política precisa se adequar, a justiça eleitoral precisa se adequar a essas demandas. Em relação às federações partidárias, em alguns pontos ela se assemelha com as coligações, em outros não. Na verdade, ela favoreceu um pouco o eleitor à medida que ela impossibilita, na verdade, que o eleitor vote num candidato que foi utilizado
como era utilizado pelas coligações para puxar voto. Então você acabava votando num puxador de voto ou num partido que se coligou a outro que não necessariamente tem a mesma ideologia. Então ocorria muito de partidos se coligarem por tantos motivos, por acesso a fundo partidário, por acesso a tempo de televisão, de rádio na propaganda eleitoral. Os partidos se coligavam, mas não seguiam a mesma ideologia. Só que nas coligações, essas coligações eram feitas apenas para fins de campanha eleitoral. Então, passada a campanha eleitoral, essas coligações eram desfeitas e os partidos seguiam seus caminhos de forma independente. Hoje não. Com as federações partidárias, as federações é união de partidos para disputa de eleições. E caso essa federação logre êxito na campanha eleitoral, essa federação precisa seguir durante o mandato como se fosse ali 4 anos. 4 anos, como se fosse uma bancada única. Então, existe essa necessidade. Mesmo o vereador e o deputado ali retado querem sair, mas tem que seguir. Exato, tem que seguir porque é uma forma de preservar a ideologia. Porque não adiantava, como era nas coligações, você de esquerda se coligar com um partido de extrema direita. E isso, hoje, nesse momento, acontece essa insatisfação, claro que acontece. Porque somos seres humanos, os seres humanos mudam os pensamentos, os arranjos políticos mudam também durante esses 4 anos, mas hoje tem a obrigatoriedade dessa... Essa é a principal alteração em relação à questão entre a federação e a coligação. Eu quero só discordar um pouco do senhor, do ponto de vista... Olha, a turma tá gostando do tema, viu? Pode fazer perguntas e tal. Certo. Assim, a gente viu nesse processo de federação, algumas figuras migrando, saindo de seus partidos, que já tinham lá um bom tempo, e ir para um partido que não era a bandeira defendida por ele. Eu não vou estar falando aqui, porque eu estou nessa federação também. Mas eu tenho 33 anos de Partido dos Trabalhadores. Foi o primeiro e único partido. Então, assim, acontece. Nessa federação teve muita gente com recurso, pegou uma legenda, foi para a federação e garantiu a sua eleição, mesmo não tendo essa bandeira. Mas como é uma coisa nova, eu acho que isso tende a mudar. Por exemplo, tem partido que em 2022 agora, se elegeu na federação, está no governo de Lula, está na bancada do governador Jerônimo, mas ao mesmo tempo está na base do prefeito Bruno Reis. Isso precisa mudar, a legislação precisa mudar. Só que a legislação ela começa a mudar a partir de alguns movimentos. Claro, com certeza. Na verdade, é isso. A grande questão é, se você se movimenta para entrar numa federação por arranjo político, para se favorecer, ou porque aquele partido, em tese, vai te dar uma melhor condição de se eleger, tudo bem. Isso faz parte do jogo. A grande questão, o que eu estou dizendo nesse momento antes, nas coligações, existia a união temporária de partidos que, de fato, tinham oposições ideológicas. Nesse momento, dentro da federação, embora haja um entendimento que as pessoas pensam de forma diferente, estão ali apenas por interesse, entre aspas, digamos assim, em tese, se ele está dentro da federação, ele estaria pensando como a federação, mas essa aí é uma polêmica. Ele pode espernear, ele pode tudo, mas vai ficar ali até os 4 anos, senão vai perder o seu mandato. A gente estava conversando também que está com alguns processos aí e a política ela vai se modificando. Hoje nós temos cotas para as mulheres, cota de gênero, cota do povo preto, e tem muita gente
que em 2022 e 2020 burlou isso. E eu tenho visto aí, eu tenho visto muita, visto muita notícia de que tem muitas candidaturas caindo por conta disso. E parece que você tem um desses casos. Isso. Na verdade, hoje temos coisas distintas, né? A legislação tem uma série de ações afirmativas para favorecer as minorias. Então, já existia a questão das cotas Que não é minoria, assim. Né? Eles chamam de minoria, mas verdade, é a maioria. Menos né? favorecidos, Menos né? favorecidos. Menos favorecidos. Já existia, na verdade, as cotas relativas a gênero, que era a participação de 30% das mulheres nas candidaturas proporcionais. Então, antigamente, ainda teve isso, essa alteração em 2020. Antigamente, a coligação tinha a obrigação de conseguir, de atender os 30% de mulheres nas suas candidaturas. Hoje, cada partido tem a obrigação de suprir essa necessidade dos 30%. Na federação. Não, na proporcional. Uhum. Na proporcional. Cada partido, se não tiver federado, cada partido tem a obrigação de cumprir a cota. Então, o que acontece? Isso prejudicou muitos partidos, e aí a gente tem algumas ações relativas a essa questão de cota de gênero, porque quando o partido se utiliza de candidaturas fraudulentas, de cota de gênero, de mulheres, mulheres que muitas das vezes, quando chega no final da campanha, no dia da votação, enfim, não tem nenhum voto na urna. Nem um santinho. Nem uma propaganda, nem prestação de contas. Isso acaba prejudicando todos os candidatos daquele partido, inclusive os que se elegeram. Honestamente. Honestamente, mas isso, na verdade, não é culpa nem do candidato que se elegeu, é desorganização do partido, de fato. E muitos partidos sofreram muito com isso nas eleições de 2020 e vem sofrendo com a uniformização da jurisprudência do TSE, que é no sentido de cassar todos esses mandatos que foram objetos de fraude à cota de gênero. Então tem muita gente caindo por conta disso. E você está atuando em alguns processos? Eu tenho atuado em alguns processos que tratam sobre isso. Inclusive temos amanhã aí uma ação que será julgada pelo TSE que trata sobre isso, que tem possibilidade de cassação de E pelo seu olhar e pelo seu sorriso, parece que você vai sair vitorioso, né? Eu estou torcendo para que tenhamos êxito. Que a lei se estabeleça. Exato. Quem está mandando um abraço aqui, dá uma moral aí, viu, Léo? Leonardo Queiroz. Ele é um craque, está dizendo que nós dois somos craques. O doutor Dilon e o vereador Suíca, maior respeito. Henri mandou uma pergunta aqui. Quais são os critérios para ter acesso a essas cotas? Na última eleição, assistimos a essa discussão de pessoas que não faziam parte das cotas, mas usaram. Pronto. O que eu estava falando é sobre as cotas de gênero de mulher. Hoje, a gente tem uma outra variável, uma outra variante, na verdade, que é a possibilidade que trouxe a legislação de participação de mulheres e de negros no fundo partidário. Existe hoje a necessidade de cumprimento dessa obrigação de participação dos negros no fundo partidário e das mulheres também, negros, pardos e índios, na verdade, e das mulheres. E o que aconteceu? Muitas pessoas se autodeclararam negras para viabilizarem o recebimento desses valores de fundo partidário. Além disso, o partido, como é independente e tem resguardo na Constituição, a forma pela qual o partido vai distribuir o fundo partidário com base no seu estatuto, o partido pode destinar as verbas do fundo partidário, contanto que ele cumpra com as cotas, para apenas um candidato. Então, por exemplo, houveram 30 candidatos negros num partido. Se tiver um candidato que talvez não seja negro, mas tenha se autodeclarado e tenha a possibilidade
de eleição, de viabilidade da sua campanha, o partido pode destinar todo o valor para esse candidato relativo à cota. Não tem critério? O critério é interno. O critério é interno. O critério é interno do estatuto do partido. Então, talvez a legislação tenha falhado nesse ponto. Porque a legislação fala, o partido deve cumprir com a obrigação de destinação de determinado valor de cota para negros no fundo partidário. Mas não fala que esse valor deve ser destinado para todos os negros candidatos. Se o partido cumpre com a exigência da cota e destinar apenas para um candidato negro, ele cumpriu com a exigência legal. E os outros candidatos negros ficam sem o valor. Isso é imoral, né? Mas assim, cabe denúncia. Essa é a grande crítica que eu tenho feito para a legislação. Mas também cabe crítica. E denúncia no... E eu fui representante de vários candidatos das eleições de 2022 em ações no TSE contra os dirigentes, contra a própria agremiação partidária, que pugnava pela divisão igualitária desses valores entre os candidatos, entendeu? Bom, você que está ligado aí no nosso podcast, dá aquela moral, né? Aperte o sininho, compartilha a nossa entrevista. O tema que nós colocamos lá é os mandatos coletivos, correto? Temos mandatos coletivos. Mas a gente está aproveitando aqui a experiência do Dr. Odilon para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Inclusive essa do fundo partidário, né? Henri Rei está pedindo para o senhor explicar melhor o que é esse fundo partidário. Na verdade, o que é esse financiamento público, né? De onde vem, como vem. Certo. Na verdade, o que aconteceu? Como em 2015 foi retirada a possibilidade de doação de campanha via pessoa jurídica e possibilitou apenas que pessoas físicas fizessem doações, e essa é a crítica que eu faço, né, em relação no meu livro em relação a essas questões. E um teto, né? Um limite, né? Exato. Tem um limite para isso. Além de ser pessoa física, você tem um limite de 10% da renda do ano anterior. Isso. Você tem que comprovar que você teve renda e você pode doar apenas 10% da sua renda do ano anterior. Se você não tem como comprovar a renda, você tem um limite lá, se não me engano, é de R$1.000 e poucos, R$2.000, se não me engano. E o próprio candidato pode doar... E o próprio candidato pode doar a sua cota maior. A sua cota. Em relação ao fundo partidário, como retirou a possibilidade de pessoas jurídicas fazerem doação de campanha, estabeleceu-se que, a partir de então, seria disponibilizado um valor de dinheiro público entre os partidos. Cada partido recebe uma cota desse fundo partidário para fins de financiamento das suas campanhas. A campanha eleitoral, de fato, é a festa da democracia e é uma festa cara. E precisa ser, de fato, financiada de alguma forma, porque estar ali, aquele momento, é o momento de escolha dos cidadãos, dos seus representantes. É uma vitrine que é posta para os eleitores vão escolher os seus candidatos. Então, precisa ser financiado. O fundo partidário é disponibilizado para os partidos e esses partidos gerem esses valores. Essa gestão, como eu tinha dito, é feita através de uma normativa interna do partido. Esse recurso vem de onde? Esse recurso vem do orçamento público, dos impostos, exato, dos impostos, de tudo. Que é destinado uma cota desses valores que são arrecadados para o fundo partidário e dividido entre as agremiações e de acordo com o número de parlamentares, exato, que tem no Congresso Nacional. Exato. Como a gente tem hoje muitos partidos e está meio que inflado,
Aí estabeleceu-se algumas regras para que partidos nanicos comecem a migrar, comecem a se utilizar, na verdade, de fusão entre partidos, para que diminua a quantidade de partidos e essa distribuição de valores fique mais equânime entre eles, entendeu? Aí se estabelece algumas regrinhas de partido só receberá fundo partidário se tiver tantos deputados federais. Então tem uma regra para partidos, por exemplo, que não tem deputado federal, certamente não vai ter fundo partidário e certamente vai deixar de existir em algum momento. Então, existe o fundo para financiar, de fato, as ações dos partidos e os candidatos no período eleitoral. Bom, então está aí a Leonardo Queiroz, de novo, criar comissões de... O que, doutor Leonardo? Identificação seria uma forma de impedir que pessoas brancas acessem parcela do fundo partidário destinado a pessoas negras. É complexo essa questão, porque já existe, por exemplo... Ele deve estar falando de algum candidato aqui que, na verdade... Tem muita gente que faz a crítica ao outro. É aquela história do macaco não olha... Certo. Todo mundo sabe que o ex-prefeito Assemineto teve toda aquela crise do ponto de vista que ele era negro, se declarou negro. Mas outras pessoas também fizeram isso. Com certeza. E quando foi pega nesse processo, o discurso dessas outras pessoas diziam que é o seguinte: eu sou antirracista, mas o fundo não é para antirracista. O fundo não é para o combate o racismo só. O fundo era para quem era negro. Não é isso? Exato. Mas só que ele falou aí sobre a possibilidade de uma comissão de avaliação de quem se declara negro. Só que isso é muito complexo e já existe, por exemplo, nos concursos públicos que ofertam cotas para negros, existe uma comissão lá para avaliar os candidatos que se autodeclaram negros. Mas o doutor Leonardo aqui foi uma das figuras lá do nosso mandato que no concurso interno da Câmara nós conseguimos uma PL da mesa para criar uma comissão. E essa comissão é totalmente diferente das outras que acontecem aí. Porque tem empresas que é contratada para fazer essa verificação e fecha os olhos. E aqui nós criamos na Câmara, na época, tinha a participação da sociedade civil. Certo. Isso que foi muito bom. É bom. É interessante, porque o que eu ia falar da dificuldade dessa avaliação, porque a população brasileira é eminentemente negra, só que a dificuldade está também em quem avalia. Eu conheço várias situações de pessoas que não são negras, mas que deixam o cabelo crescer, que, enfim, que faz algum tipo de roupagem em imagem. Vai na praia, para poder... esquece de tirar o relógio. Exato. Então é complexo, mas aí é discussão. Eu acho que logicamente que nesse processo todo de cotas, de todos os níveis, logicamente que haverá uma aprimoração. Isso não vai ficar assim da forma que está. Eu acredito muito nisso. Mas assim, as pessoas estão agoniadas aqui para o tema em si. Vamos lá. O senhor tem acompanhado, e eu queria que o senhor me chamasse de você, porque aqui o senhor, não dá para mim, mas o senhor tem aqui títulos importantes. O senhor tem acompanhado nas redes o debate que aconteceu na Câmara de Vereadores acerca do processo de mandatos coletivos. Sim. Né? Que houve constrangimentos, aquela coisa toda. Então, o tema nosso aqui são os mandatos coletivos, que é uma coisa que não é tão nova assim, mas não há uma legislação legal, mas o ministro Lewandowski, ele permitiu que um grupo de pessoas se reunissem para poder fazer campanha no limite da campanha da propaganda eleitoral.
E isso tem surgido. Eu, nesse encontro que eu estava, encontrei diversos mandatos coletivos. A casa tomou, em alguns lugares, tomou algumas determinações, mas aqui criou-se uma grande confusão, né? Um grande constrangimento para todo mundo, inclusive para os vereadores e vereadoras. Aí o povo aqui está perguntando para o senhor falar um pouco dessa questão do mandato coletivo e a diferença desse mandato coletivo. Certo. Como a gente estava conversando antes, né? O que acontece? A população negra vem buscando o seu espaço desde a abolição da escravatura, que através da Lei Áurea aboliu a escravatura. No segundo artigo, são uma lei de 2 artigos. Na primeira, ela abole a escravatura. Na segunda, ela revoga todas as disposições em contrário e não fala mais nada. Então, a sociedade não se preparou para recepcionar todas essas pessoas negras que passaram a integrar a sociedade, a compor a sociedade, a dividir espaço. E desde então, temos uma evolução em relação à ocupação dos negros nos ambientes de empresas privadas, na busca por favorecimento e pelo aumento da quantidade de negros em todos os ambientes, pela disputa salarial e, evidentemente, na política. E aí, eu falo dos negros, mas falo também dos índios, falo também das mulheres, do público LGBTQIA+. Então, são menos favorecidos que buscam o tempo todo ocupar o seu espaço. O mandato coletivo nada mais é do que a possibilidade de tomada de decisão por um parlamentar em conjunto com outras pessoas. Então, existe 3 possibilidades de mandatos coletivos, que é a aliança programática, que eu chamo de aliança programática. Essa aliança programática é quando vários vereadores, vários candidatos, cada um com o seu número de campanha, disputam uma eleição e tem um acerto para que, caso um ganhe, todos esses que não foram eleitos ocupem de alguma forma o gabinete, de alguma forma opinem sobre como se dará aquele mandato. A outra forma é a coletividade, a possibilidade de mandato coletivo, efetivamente, que é a tomada de decisão entre pessoas, várias pessoas. A gente vê de 2, de 3, de 4, de 5 pessoas. Uma pessoa empresta o seu CPF para fins de registro de candidatura e todas as pessoas, através de um estatuto, geralmente, elas fazem um estatuto, um contrato entre elas, que elas tomarão em conjunto as decisões relativas àquele mandato. São chamadas de co-vereadores, co-deputados, co-senadores, os candidatos que foram eleitos no mandato coletivo, mas que estão fora, digamos assim, não são a pessoa que efetivamente exerce ali para fins de legalidade, votação, a questão do mandato. E o que acontece? O mandato coletivo surgiu em 2006. O primeiro mandato coletivo foi em Alto Paraíso, em Goiás, que candidatas mulheres resolveram
se candidatar, 5 candidatas para a Câmara de Vereadores de lá. E de lá para cá vem crescido. E a grande questão do mandato coletivo é, de fato, a possibilidade de pessoas menos favorecidas socialmente atingirem um determinado degrau que não conseguiriam sozinhas. E isso a gente tem que tratar, às vezes, com naturalidade, com atenção e com o respeito que isso merece. A possibilidade de quebra de uma representação individual, como é na nossa política, a nossa política escolhemos representantes de forma individual. O mandato coletivo é exatamente isso, pessoas que se reúnem para opinar e quebrar um pouco dessa hegemonia da representação. Essas pessoas, elas podem aparecer no mesmo cartaz, sim, com o mesmo número. Ela pode aparecer em cartaz diferente com o mesmo número. É possível? Sim. O TSE vem autorizando, né, desde então, desde o surgimento. Na verdade, tivemos a primeira em 2016, em 2018 tivemos 12, em 2022 tivemos 213. Então, candidaturas coletivas. Tem crescido exponencialmente as candidaturas coletivas. Então, necessariamente, a Justiça Eleitoral precisa regulamentar. Então, apesar de não ter um reconhecimento legal, o TSE passou a regular as candidaturas coletivas através de resolução. A resolução 23609 de 2019. Essa resolução trata sobre a possibilidade, por exemplo, de utilização do nome do coletivo ali nos panfletos, na propaganda eleitoral, que todos apareçam na campanha eleitoral, inclusive na urna. Tem um caso curioso em Minas Gerais, chamado Elas, se não me engano, coletivo Elas, que elas buscam, na verdade, um tipo de governança que não possibilitam a individualidade ao ponto delas constarem na urna a foto de todo mundo. Então é bem específico esse caso, porque de fato na urna vai lá o nome e o número apenas da pessoa que emprestou o CPF para constar para registro de candidatura. E isso precisa ser ajustado, essa participação dessas pessoas são ajustadas através de contrato entre eles. E o que precisava ser regulamentado, na verdade, pelas casas legislativas, seria de fato como possibilitar o mandato coletivo, a atividade do mandato coletivo. Como fazer com os co-vereadores, com os co-deputados, que geralmente são nomeados nos gabinetes como assessores, para ter algum tipo de representação, algum tipo de legitimidade, entende? Então, a pergunta agora é a seguinte. Logicamente que os mandatos coletivos estão aí, mas só uma pessoa representa, e você aproveita aí e dá seu like aí, de boa. Então, assim, mas quem sobe, que fala, que vota, é só uma pessoa, certo? Certo. Então, a gente também, nós não podemos entender que isso é uma ficção. Não é uma ficção. De maneira nenhuma. Algumas leis, elas surgiram a partir de movimentos. E esse é um movimento, como o senhor está dizendo, surgiu em 2026. Se esse movimento surgiu em 2026, 2016, e ele continua aí se perpetuando e tal, logicamente que em um determinado momento vai ter que ser regulamentado, ou pelo TSE, ou o TSE dizer que os mandatos coletivos
deve ser, o regimento interno deve dar uma cara e respeitabilidade a esse mandato. Para o senhor, esses mandatos coletivos, eles estão aí para ficar ou não? Pelo crescimento exponencial das candidaturas coletivas, é muito fácil dizer que vieram para ficar. É muito tranquilo e é o que você disse. Precisa ser regulamentado para não virar bagunça, para não virar também objeto de desrespeito dentro das casas legislativas. A regulamentação vai dar uma cara de seriedade para os mandatos coletivos e eu acho que o TSE não vai demorar muito para fazer isso, porque vem crescido esse movimento, vem crescendo esse movimento e acredito sim que vieram para ficar, com certeza. Um abraço aqui para Reginaldo, Ângela, que está aqui participando, e todos vocês que estão participando aí do nosso podcast aqui com o doutor Odilon, um craque aí em legislação eleitoral, e que a gente está debatendo sobre mandatos coletivos e outros temas aqui acerca das eleições. As eleições que passou foram umas eleições muito duras, muito difícil, porque a de 2020 ela foi muito dura por conta das federações. A de 2022 ela também foi muito acirrada por uma questão do ódio, de respeito, muito crime, A chegada do presidente Lula foi 2008 foi uma confusão total. Ou no dia 8 de janeiro foi uma confusão total. Agora, o senhor entende que o Brasil começa a respirar uma calmaria e que as eleições de 2024, logicamente, terão uma dificuldade, porque é um tabuleiro que se você vai jogar, montar, se vai surgir mais algumas federações, a gente não sabe. Como é que o senhor percebe aí esses mandatos coletivos nessas eleições também de 2024? É isso, o cenário da política é muito mutável, né? Então a gente precisa ficar atento aí para as movimentações. Eu acho que de fato deu uma acalmada, né? Nos ânimos, foi de fato aconteceu muitos atos de violência que são injustificados, são justificáveis. E essa questão dos mandatos coletivos para 2024, eu acredito que continuará em crescimento exponencial e que eu acredito que tende a ser regulamentado antes das eleições de 2024. Porque senão vai virar pode crescer tanto que vai virar bagunça. Então, muita gente pode começar a se aproveitar do mandato coletivo. Essa seria a próxima pergunta. Tem uma galera aí que vai começar a se aproveitar. Historicamente, todos os partidos, a maioria dos partidos que tiveram candidaturas coletivas são partidos de esquerda. E isso fala muito por si só, né? O fato do partido ser de esquerda, consequentemente, traz a questão da inclusão de pessoas que não tinham acesso à política anteriormente. Alguns partidos tiveram algumas candidaturas coletivas em 2022, partidos de centro e tal, mas independente da ideologia, precisa ser regulamentado, porque pessoas que certamente não visaram ainda a possibilidade de acesso ou que tiveram dificuldade de acesso a cargos eletivos individualmente, podem tentar, de alguma forma, montar aí um formato de mandato coletivo para ocupar algum espaço. Então isso precisa ser regulamentado, certamente. E eu acredito muito no trabalho de justiça eleitoral, uma justiça muito séria, então acredito que isso será regulamentado sim, com certeza. Então o senhor não acredita que os partidos
considerado de centro, de direita, vá fazer isso? Não, já existiram alguns partidos de centro, de direita que tentaram mais para a coletividade de militar, de bombeiro, já existiu isso, agora em 2022. Eu acredito que possa, na verdade é porque o mandato coletivo precisa ter uma motivação. E uma identificação. Você precisa ter algum nível de representatividade para algum grupo. Então, não consegue montar isso do dia para a noite, entendeu? Precisa ser muito claro a causa daquele mandato coletivo. Se você defende o mandato coletivo, você está defendendo o quê? Está defendendo quem? Então, por isso que ainda não tiveram tantos. Geralmente tem mandatos coletivos de negros, de mulheres, aí tem a campanha coletiva de militares, enfim. Mas geralmente é um grupo que lida e que busca defender direitos de determinada classe. Bom, estamos conversando aqui, batendo um papo, né? Tomando uma aula de verdade sobre legislação e mandatos coletivos. E que eu particularmente acho que deva crescer aí, principalmente nas bases que as pessoas não têm muito acesso, mas é preciso, como o doutor Odilon está dizendo, que tenha uma causa, não é chegar nas casas legislativas por chegar. É preciso saber por que está chegando. Chegar na casa legislativa é entender que você está ali a serviço da população e não para enrolar a população. Não sumir, não virar um parlamentar nômade que sai daqui, vai ali, ou só aparece de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, e a população sofrendo do jeito que está. E às vezes o dinheiro público que deveria ser destinado para encostas, para educação, para saúde, para lazer, esporte, né? E a gente tem uma cidade melhor, um país melhor, acaba que não, por conta de que você tem um legislativo que não funciona muito bem. E aí a carga cai sobre o executivo. E muitas vezes o legislativo tem culpa nisso porque não gosta de debater, não gosta de conversar com a população. Eu venho da época, doutor Odilon, dos orçamentos participativos, né? De Dutra, lá de Porto Alegre, né? Foi um dos primeiros governadores, prefeito do PT, fazer orçamento participativo. E a gente precisa reinaugurar isso. Eu vi uma fala muito bacana da coordenadora nacional do MNU que dizia que a gente precisa retornar à Serra da Barriga e retornar a uns bons tempos, né? Fazer a participação. Não estou dizendo que a gente vai virar uma Grécia, não, e fazer uma grande assembleia para decidir tudo, mas discutir com a população. A população precisa ser chamada para debater sobre a sua vida que está em jogo. A política, ela é como a água. Se você não beber água, você vai... algum órgão seu vai se deteriorar. Então a política, se você não participar, ela vai... O mal político vai te engolir. Portanto, a população tem que ser chamada para isso. E você dá uma moral aí no nosso canal para que a gente possa, doutor Odilon, possa ficar incentivado e voltar aqui. A galera tá gostando aqui, quer aula aqui. Manda um abraço para Vitor, grande jornalista. Então, a galera tá aqui gostando. E quem está assistindo a gente é uma turma de bairro periférico, né, que está aqui assistindo, que começa a entender como é o jogo, a política se dá. Então, isso para mim é muito importante. Com certeza. Quando você fala em participação da coletividade, eu acho que eu me passei. Eu falei que eram 3 características e só comentei de 2. De 2. Tem uma característica que fala, na verdade, uma possibilidade que fala da governança circular. O que seria a governança circular?
É uma governança mais ampla, né? São mandatos coletivos entendidos num aspecto de governança mais ampla, com inclusive a possibilidade de consulta através de assembleias de populares, na De verdade, categorias. daquela categoria que está sendo representada pelo mandato. Então, se você tem lá um mandato coletivo de mulheres negras, essas mulheres negras, se tem o aspecto da governança circular, essas mulheres vão consultar a população, consultar outras mulheres negras que não fazem parte ali do mandato, para tratar sobre a tomada de decisão daquele mandato coletivo. É bem interessante isso, porque você dá abertura aí para a população ter acesso, né, às decisões. Que tá mandando aqui um abraço é Jamai Damasceno, lá de Juazeiro, uma das melhores entrevistas nesse podcast. Vitor, juridicamente, se tiver um problema político, a pergunta que ele está fazendo, juridicamente, se tiver um problema político, como um mandato coletivo, como o mandato coletivo pode agir? Os co-vereadores podem pedir cassação do vereador quem prestou CPF? Boa pergunta. Na verdade, como não é reconhecido legalmente o mandato coletivo, as implicações de uma eventual briga entre os integrantes daquele mandato coletivo não tem implicação na seara eleitoral. Então, quem sai é o co-vereador. Quem sai é o co-vereador. O vereador que emprestou o seu nome para representar o coletivo perante a Justiça Eleitoral se mantém no cargo para o qual foi eleito. E essa possibilidade de cobrança de alguma coisa nesse sentido só pode ser feita na seara civil. Então, porque existe um contrato. Se existe um contrato entre eles podem, a partir daquilo ali, entrar na justiça e pedir o cumprimento de alguma obrigação relativa àquele contrato. No contrato. Mas cassação do mandato. Porque cassação do mandato, eu entendo que cabe a quebra de decoro e aí tem que ir para a comissão por tantos outros motivos. Tem que ir para a comissão de ética. E quem vai fazer esse processo de cassação ou é a casa ou é o Poder Legislativo, como aconteceu com o Renato Freitas em Curitiba. Ele foi cassado, foi para a justiça retornou ele virou deputado e tal. Então, assim, na verdade, as pessoas que estão ali, e a lei não diz quantas pessoas são, né? 20, 30 e tal, mas uma só é que sobe no púlpito, uma só é que vota, ou um só é que vota. Os demais ou viram assessor, ou, na verdade, um conselho, podemos chamar assim, de um conselho. Por exemplo, eu sou da limpeza urbana, então represento os trabalhadores de limpeza urbana e terceirizados. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá na Assembleia e coloco para os trabalhadores, eles dizem, ou eu vou na direção do sindicato que eu pertenço, com a direção, e eles me dão um caminho. É dessa forma. Então, nosso mandato é um mandato coletivo, podemos chamar assim, porque eu presto conta de tudo que eu faço. Se eu vou a Brasília, se eu vou em uma comunidade, se eu vou em uma assembleia, eu nunca vou sozinho, eu vou a partir da decisão, da direção e dos trabalhadores. E isso, então, posso chamar de um mandato coletivo. Tem Danilo Ramos, boa noite, doutor. E no caso de uma pessoa ausente, como é que? E no caso de uma possível ausência da pessoa, quem prestou o CPF, breve ou permanente, como funciona? Ausência. Ausência. No caso de se ela, por permanente exemplo, é morte. Se ela capotar, podemos assim, né?
Se estiver dormindo com a morte debaixo da cama, ela, na verdade, né? Quem assume é o suplente. Quem assume né? é o suplente, exatamente. No caso de morte, quem assume é o suplente. No caso de eventual ausência, ela vai responder lá pela ausência dentro das suas atribuições. Mas o que a gente precisa deixar claro aqui, nesse momento, na conjuntura atual da política, quem tem atribuições formais, quem tem responsabilidades formais e legais, é a pessoa que disponibilizou do seu nome perante o Estado, perante a Justiça Eleitoral. Então, é um negócio de muita confiabilidade. Sim. Por exemplo, eu já falei aqui que o nosso mandato é um mandato coletivo, né? Tem um conselho. Então, a gente faz isso. Agora, assim, quando você junta um grupo de pessoas, saiba que ali pode ser interrompido a qualquer momento. Se tiver um contrato comercial, um contrato qualquer, você vai ter que reclamar isso de forma cível, né? Cível. Então, assim, então você saiba que você é co-vereador, co-vereadora. Se tá pensando que o outro capotando você entra, já foi. Não vai acontecer. Então, a única forma, o único legislador parlamentar, podemos dizer assim, que tem suplente oficial é senador. Exato. Esse não tem jeito. Exato. Ele pode escolher 2. Exato. No caso de vereador, deputado federal, deputado estadual, mesmo que não seja do partido, ele virou suplente na federação, nesse caso a federação, já que não tem mais proporcionalidade ou coligação proporcional. Não. Um bom exemplo. Você deu, no caso do senador, por exemplo, talvez o mandato coletivo, o co-senador possa ser o suplente. E aí ele entra. Entendeu? Isso. Aí ele entra. Aí fica bom. Isso, aí é bom. Entendeu? É um mandato que podia. É o único que pode funcionar. Exato. E aí pode ter ajuste, por exemplo, como no Senado são 4 anos, ele pode ficar ali 4 anos e renunciar, não sei. Isso aí são ajustes que são feitos dentro de um contrato que prevê, inclusive, às vezes, divisão do salário, por exemplo. Mas que só pode ser discutido na seara civil mesmo, não tem jeito. Você vê que a galera aqui repara até nas vestes, né? Matheus Oliveira dizendo, convidado explicando da mesma maneira do estilo que veio hoje, de terno. Muito bom assistir. Maestro, chamou você de maestro. Doutor Dilon, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria já te convidar para uma próxima edição, uma próxima entrevista. Foi muito bom. Uma aula, a gente escolheu um outro tema. Aqui nós já vimos que você falar de licitação. Parece que a lei de licitação vai estar mudando agora. Chamar você para a gente falar um pouco dessa 9.000, que para mim já não dá mais, que só cuida do menor preço. A gente precisa de qualidade no serviço público. Aí você contrata a empresa que mergulha e não paga os direitos dos trabalhadores. Isso é muito ruim. A gente pode chamar aqui, a gente pode debater sobre licitação também. Já está convidado a falar com o Cris, com a turma, para que a gente possa debater sobre isso, explicar sobre isso. Nós estamos com vários casos no governo, no estado, em algumas prefeituras, de trabalhadores que não recebem salário há 2, 3 meses. E isso é fruto de uma legislação que já está em fase final, podemos dizer assim, que as empresas mergulham e não têm condições de pagar. Então, já está convidado e gostaria que o senhor deixasse aqui suas considerações finais e aceitasse o nosso convite. Claro, já está aceito. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço de fala, que é sempre importante a gente tratar dessas questões. Eu faço parte da Comissão de Igualdade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo,
E aí a gente tem falado muito no âmbito da administração pública, da participação e da inclusão do negro. E uma dessas nossas investidas, né, dessas lives que a gente tem feito, uma colega tem lá o tema, né, de igualdade racial, enfim. Tivemos um comentário de que discutir isso o tempo inteiro seria racismo reverso. O mimimi. E aí muita coisa que se escuta, e eu acho que esse tema precisa ser batido e rebatido o tempo todo para entrar na cabeça das pessoas de que precisa haver de fato uma reparação. Então, parabéns pelo programa, parabéns por tudo aí que o senhor tem feito e obrigado, me coloco à disposição para vir mais vezes e é isso aí, vamos à luta. Bom, você pode nos acompanhar no @suica, no Instagram, @suica13, no Facebook, aqui também no YouTube, vereador Suica, tem vários vídeos, tem de tudo lá. Outra coisa, você precisa compartilhar tudo isso. O podcast da gente não só fala só sobre política ou sobre temas mediáticos. A gente fala de tudo. Então, segunda-feira já vai estrear aqui o programa de futebol na várzea, futebol profissional, com o Matheus. Na terça tem Cris também, com convidados. Na quarta, a gente já está programando aqui a verdadeira face da comunidade, né? Para falar de cultura nas comunidades. Que algumas figuras ficam dizendo que na comunidade só tem violência, não é nada disso, é falta de oportunidade. Então, aqui o podcast da gente é a gente mostrando a nossa verdadeira cara. Valeu? Dá lá o like, vem com a gente e obrigado.